Olá, boa tarde. A partir de agora, notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Para começar essa edição, hoje o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou dados preliminares do quanto foi destruído de floresta na Amazônia. Foram 167 quilômetros quadrados. Apesar de ser uma quantidade grande, o desmatamento caiu 61% em comparação com janeiro de 2022. A diminuição da área devastada pode ser reflexo de uma retomada da pauta da defesa ambiental, embora ainda seja cedo para falar sobre uma reversão de tendência. O presidente Lula prometeu retomar os programas de proteção ambiental, lutar para cumprir a meta de desmatamento ilegal zero até 2030 e garantir que o Brasil deixe de ser um par em questões climáticas. Marina Silva foi escolhida para o Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, titular da pasta ambiental entre 2003 e 2008, quando o Brasil conseguiu reduzir significativamente o desmatamento. O país está em contato com algumas potências ocidentais, como a França, para que ajudem com recursos e somem esforços ao Fundo Amazônia, cujos principais doadores são Noruega e Alemanha. Atualmente, o governo federal enfrenta o garimpo ilegal com uma operação que pretende expulsar os invasores de terras Yanomami, a maior reserva indígena no país, na fronteira com a Venezuela. A indústria brasileira fechou 2022 em queda de 0,7%. Foi o terceiro resultado negativo em 4 anos. Segundo o IBGE, a redução aconteceu em 8 dos 15 estados pesquisados. As piores situações aconteceram no Pará e no Espírito Santo, com baixas de mais de 8%, puxadas pelas indústrias extrativas de minério de ferro e de combustíveis. O cenário mais positivo foi no Mato Grosso do Sul, onde a agropecuária e a indústria de alimentos lideraram a alta de quase 19,5%. E a Polícia Federal começou hoje a operação para retirar garimpeiros de comunidades Yanomami, em Roraima, que tem como objetivo reunir provas sobre a ação dos invasores e destruir a infraestrutura usada pelos garimpeiros, inclusive maquinário. Os órgãos governamentais que atuam no combate ao garimpo ilegal em terras Yanomami agora passam a atuar a partir de um centro de comando e controle instalado em Boa Vista. O espaço funciona na sede da Superintendência da Polícia Federal. Representantes da PF, da Força Nacional de Segurança, do Ministério da Defesa, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, da FUNAI e do IBAMA vão usar esse centro para planejar ações conjuntas. A ideia do Centro de Comando e Controle é você ter um ponto focal de cada órgão para concentrar as informações dos membros daquele órgão que vão estar em campo, atuando no combate ao garimpo ilegal. A primeira ação integrada realiza a Operação Libertação, que tem como objetivo desarticular a logística que abastece o garimpo ilegal nas terras Yanomami e também proteger os indígenas. Isso porque alguns garimpeiros ilegais ainda entram na região. O IBAMA divulgou imagens da interceptação de um barco com suprimentos. Para o coordenador da operação, somente uma ação integrada e duradoura vai resolver o problema. Essa equipe específica dessa base, eles estão no primeiro momento fazendo a parte de vistoria das embarcações para evitar que entre insumos que possam abastecer e garantir a permanência do pessoal lá dentro. Então, esse é um dos objetivos principais nossos. E a gente também tem outra frente, que é uma equipe nossa de fiscalização especializada, né? Que é o GEF, que eles fazem incursões dentro da terra indígenas em pontos de garimpo já para fazer todo o trabalho de inutilização dos equipamentos e destruição das estruturas que estão lá dentro. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, permitiu que os estados voltem a cobrar ICMS sobre as tarifas de energia elétrica. A decisão foi proferida em caráter liminar. O julgamento do tema está marcado para ocorrer no plenário virtual entre os dias 24 de fevereiro e 3 de março. Essa discussão gira em torno de uma lei complementar criada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que firmou um teto de 18% para a alíquota do ICMS sobre energia elétrica, combustíveis e outros itens para reduzir o valor para os consumidores. Um dia depois da Justiça decretar falência da Livraria Cultura, algumas editoras começaram a recolher seus títulos. O receio é que, se as lojas da empresa forem lacradas, elas tenham dificuldades em reaver seus estoques. Na unidade que fica no Conjunto Nacional, na capital paulista, o cenário é de várias prateleiras vazias e caixas de livros espalhadas. A empresa ainda pode recorrer da decisão. Foram apontados como motivos a queda nas vendas de livros e a crise econômica brasileira desde 2014.
Segundo especialistas, a Livraria Cultura dava sinais de que não conseguiria honrar com os pagamentos previstos no plano de recuperação judicial desde 2019, quando declarou ter mais de 285 milhões de reais em dívidas. Em um processo de falência, a lei determina o pagamento de direitos trabalhistas e, em seguida, os demais credores, de acordo com a caixa da empresa. A Livraria Cultura possui uma unidade em São Paulo, no Conjunto Nacional, e outra em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A companhia ainda pode recorrer da decisão do juiz Ralfo Aldo de Barros Monteiro Filho, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Mas caso a decisão seja mantida, essas lojas devem ser lacradas em breve e a companhia deve ter 2 dias para identificar e avaliar os bens que podem ser vendidos para o pagamento de seus credores. E o setor de serviços, que é o que mais dá empregos no Brasil, subiu 3,1% em dezembro e fechou o ano passado em alta de 8,3%. Foi o melhor resultado da série histórica pesquisada pelo IBGE e mais de 14% acima do nível de antes da pandemia. A maior influência provocada pela volta das pessoas às atividades normais foi do setor de transportes, o que inclui a atividade pública e os aplicativos de veículos e de entregas, sem contar os serviços prestados às famílias, que incluem hotéis e restaurantes. O número de mortos no terremoto que atingiu a Turquia e a Síria já ultrapassa a marca de 21 mil, além de quase 80 mil feridos. O Banco Mundial anunciou que irá destinar quase 2 bilhões de dólares, cerca de 10 bilhões e 300 milhões de reais, para ajudar nos esforços para o resgate e recuperação dos 2 países. Esse valor equivale a 9,2 bilhões de reais. O presidente do Banco Mundial, David Malpass, disse que a instituição está fornecendo assistência imediata e preparando uma avaliação rápida das necessidades urgentes. Os Estados Unidos anunciaram, também nesta quinta-feira, um pacote inicial de 85 milhões de dólares para ajuda de emergência. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional disse que o financiamento irá para os parceiros no terreno para fornecer ajuda urgentemente necessária para milhões de pessoas, inclusive por meio de alimentos, abrigo e serviços de saúde de emergência. O financiamento também apoiará água potável e saneamento para prevenir o surto de doenças. Já o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu nesta quinta ao Conselho de Segurança a autorizar a abertura de novos pontos fronteiriços entre Turquia e Síria para entregar a ajuda humanitária da ONU às vítimas do terremoto. De assunto, olha só, o número de pedidos de bloqueio para ligações de telemarketing já passou dos 3 milhões desde 2020. Mas por meio da plataforma Não Me Perturbe, os consumidores podem buscar o sossego. Por ele, é possível bloquear os serviços de telecomunicação de várias instituições financeiras e operadoras de telefonia, entre outras empresas. A maioria dos pedidos foi da região Sudeste, com 1.800.000 bloqueios nos últimos 3 anos. E a Anatel vai desligar mais de 5 milhões de aparelhos clandestinos que dão acesso a conteúdos como filmes, séries e canais de TV por assinatura que estão em uso no Brasil. Uma tentativa de acabar ou minimizar a pirataria. Quem traz mais informações é a repórter Bruna de Jaimo. A Agência Nacional de Telecomunicações determinou que mais de 5 milhões desses aparelhos sejam cancelados pelos prestadores de serviços de telecomunicações. Mesmo sendo ilegal, muitas pessoas possuem esse tipo de aparelho que dá acesso a conteúdo restrito. A medida foi tomada pela Anatel depois que ela recebeu diversas denúncias do uso generalizado do recurso. Um grupo interno da agência fez uma avaliação dos dados recebidos e, a partir desse diagnóstico, apontou aí uma lista de equipamentos que devem ser bloqueados. Esse tipo de equipamento, mesmo sendo ilegal, é vendido livremente em grandes sites de comércio eletrônico. Essa determinação já está valendo. O corte dos sinais será feito de forma remota, ou seja, os prestadores não precisam ter acesso à casa dessas pessoas para inviabilizar o uso. De São Paulo, Bruna de Jaimo. Mais notícias e informações no Jornal das 18h30 com a Maria Alice Dias e a Juliana Dariva. Eu fico por aqui, mas às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Jaqueto no Jornal das 22. Obrigada pela companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau.